Boa noite a todos, que a paz seja com todos os irmãos que estão seguindo esse canal. Estamos mais uma vez aqui no canal falando de Jesus, amém? E hoje eu trago um assunto que tem me incomodado muito, que é a respeito do carnaval, né? Na verdade, eu não vou falar só do carnaval, mas das festas pagãs que acontecem, né, em várias épocas, e muitos têm se retirado, né? Muitos têm ido para retiro, levado seus jovens, têm feito trabalhos diferentes, né? Têm se afastado da cidade. Isso tem gerado muita polêmica. E eu quero trazer uma palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 28 e 29, que diz assim: o profeta que tem um sonho, conte como um sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar se perguntando o que essa palavra tem a ver, né? Com retiro, com carnaval. Mas quando eu leio essa palavra, o Senhor fala comigo a respeito de sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos têm feito, infelizmente, a obra de Deus sem sinceridade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele fala a respeito de dons e ministérios. Ele fala a respeito do chamado de cada um diante do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele descreve a igreja como um corpo físico. E ele diz que o pé, ele não pode questionar a mão, né? A boca não pode questionar o olho. Por que eu não posso fazer função de olho? Ele diz que um corpo, ele não é formado por só um membro. O corpo, ele não é um olho. O corpo, ele não é uma boca. O corpo, ele não é uma orelha, ele não é um pé, ele não é um braço. Mas ele é o conjunto de membros. Faz parte do corpo, o braço, a perna, o pé. E cada um tem a sua função específica. E hoje eu vejo a igreja totalmente perdida. É como se o pé estivesse na cabeça, a cabeça no pé, e assim por vez, né? Um corpo todo mal formado, um corpo cheio de anomalia. É isso que a igreja ela tem se tornado, né? E quando eu vejo essa discussão acerca do carnaval, o Senhor ele me traz essa palavra. Por quê? Porque aqui o profeta lhe diz: aquele que teve um sonho, conte como sonho, né? E aquele que tem a palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui Deus ele falar a respeito de sinceridade. Nós, diante do Senhor, nós temos que ser sinceros. Porque, meu amigo, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar o seu pai, você pode enganar o seu pastor. Se você for pastor, você pode enganar os membros, né, seus filhos. Mas você jamais, em hipótese alguma, você vai enganar a Deus. O homem, quando ele está no pecado, quando ele está na mentira, ele sabe que ele está sendo observado. Mas ele mesmo se esconde, né, na maldade, na mentira e no engano, tentando achar ou acreditar que Deus não está vendo ou que Deus não se importa. Mas a verdade é que Deus se importa com tudo. E quando se trata de ministério, o Senhor ele nos cobra sinceridade. E por que Deus ele fala de sinceridade? Porque cada um tem o seu chamado. Logo quando eu iniciei na fé, eu era muito cobrada a respeito de almas, porque eu ia para o inferno, não ia para o céu, porque eu não levava almas para o reino de Deus. E eu me sentia uma pessoa totalmente
inútil dentro da casa de Deus, porque eu não conseguia levar ninguém, eu não conseguia evangelizar as pessoas. E com o tempo, o Senhor foi me mostrando que através do meu testemunho, através da mudança que Ele fez na minha vida, do meu caráter, pessoas elas iam ser ganhas. Louvado seja o nome do Senhor para o reino de Deus, sem que eu falasse uma palavra. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser assim, mas Deus ele tem várias formas de nos usar. A palavra de Deus diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, né, e ajude aquele que necessitar, aquele que mentia, não minta mais. Então esse testemunho, louvado seja o nome do Senhor, que vai trazer almas para o reino de Deus, é a tua transformação, é o teu novo caráter. De repente você trabalhava com alguém que você já enganou, já mentiu, já traiu aquela pessoa, e a partir do momento que você vai para a igreja, você conhece a Cristo, você passa, você passa a dar um testemunho de Cristo, e aquela pessoa ela passa a te ver de forma diferente. No começo ela vai te criticar, ela vai te chamar de mentiroso, de falso, depois ela vai ver que não, que você mudou. Então eu vi que o que valia muito mais era o meu testemunho, mas por muito tempo eu me frustrei. E quando eu comecei a conhecer as Escrituras, eu entendi, né, que cada um tem um chamado diferente. Então, eu vejo hoje as pessoas se degladiando, né? Pastores vão no altar ofender aqueles que não vão evangelizar no carnaval, aqueles que vão para retiro, aqueles que vão para estudo, como se eles fossem o perfeitão, né? Eu conheço pessoas que há anos vêm fazendo evangelismo, há anos trabalham em carnaval, em outras coisas, e nunca levantaram, nunca lançaram uma palavra de maldição, ou falaram qualquer coisa contra retiro, contra as pessoas que não participam desse movimento. Por quê? Porque essas pessoas elas têm consciência que elas estão fazendo aquilo que Deus mandou. Então, se Deus te mandou, meu amado, recolher os jovens no retiro, preparar uma palavra para aqueles jovens, ou para mulheres, ou para homens, seja lá quem for, faça aquilo que Deus te mandou. Aí você pega uma pessoa que não tem chamado de evangelista, uma pessoa que não tem experiência e vai me colocar no carnaval, porque você acha que ela tem que fazer aquilo, você começa a ditar: olha, você tem que fazer isso, aquilo. Não é. Quem tem que trabalhar na vida da gente é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos guiar, ele que vai nos direcionar para o trabalho que Deus quer que a gente faça. Se Deus chamou uma pessoa só para limpar a igreja, ela vai limpar com excelência. Aí de repente eu vou lá e vou dizer: tu só faz isso para Deus, tu não vai receber galardão. Isso é mentira. Porque Deus ele só vai cobrar de você aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Se Deus não colocou, você não pode fazer nada, você não pode se frustrar. Eu vejo às vezes pessoas frustradas, querendo ter sabedoria para ministrar a palavra, porque não consegue, fico revoltada. E não é assim. O Senhor lhe dá o conhecimento àqueles que Ele separou para o ensino. E não que você não possa conhecer a palavra. Todo mundo pode, não só pode, como deve conhecer a palavra de Deus. Mas tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não sabe passar para os outros. Por que será? Porque ela não tem um ministério de ensino. Então tudo o Senhor fez da forma perfeita. E se fosse assim, eu ministrasse, eu evangelizasse, eu louvasse, eu fizesse tudo, não precisaria do corpo. O corpo seria somente um membro. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Então a gente tem que parar com essas críticas. E aqueles que vão para carnaval, tem gente que vai para Síria evangelizar. Se for um chamado que Deus colocou na tua mão, amém. Você vai ter êxito, porque a palavra de Deus ela é clara quando ela diz que quem convence é o Espírito Santo. A gente não convence ninguém de nada. Então não adianta eu querer fazer a obra de Deus da minha forma e da minha vontade, porque o Espírito Santo não vai estar comigo, né? Se ele não estiver comigo,
As pessoas podem até se ajoelhar e aceitar Jesus, mas vai ser só da boca para fora, porque elas vão sair vazias dali, porque não houve o preenchimento interno. Então, o que faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que começar a focar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu acho muito, uma das parábolas assim que eu acho mais interessante é a parábola dos talentos. Eu sempre observo aquele homem que tinha só um talento. Eu tenho assim para mim que aquele homem não usou o talento dele porque ele achou pouco. Porque eu vejo tanta gente, sabe, dizer, se Deus me desse o dom disso, eu ia fazer a obra dele. Eu queria fazer isso, mas eu não consigo. E não consegue olhar para si mesmo e ver aquilo que Deus já entregou para ela, né? E aí ela fica parada, não faz a vontade de Deus e fica reclamando, fica questionando os outros, né? Fica de olho naquilo que não é para ela. Eu imagino como esse homem que ganhou só um talento, ele não usou e escondeu. E quando o Senhor voltou, ele teve que dar conta. Assim seremos nós diante de Deus. Um dia nós vamos dar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e a gente não tem usado, né? Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não te mandou fazer. O nosso Deus, Ele é justo e fiel e verdadeiro. Então eu penso que os cristãos, eles têm que parar de ficar se degladiando, parar de ficar lançando na face do outro aquilo que ele tem feito e o outro não tem feito. Jesus, ele diz algo interessante, eu acho muito, muito interessante quando o Senhor fala que se tu deres a tua esmola, que não faça saber a tua mão direita, não, a tua mão esquerda que a direita faz. Você imagina que a mão, ela faz parte, as duas, tanto a direita como a esquerda fazem parte de um só corpo, né? E é quase impossível, sendo parte de um só corpo, uma mão fazer algo sem que a outra saiba, porque está conectada, né? Mas o Senhor diz, dá teu jeito. Não fica tocando trombeta pelo aquilo que tu fez, não. Não fica soprando as quatro ventos, que tu foi no meio de um bloco, entregar folheto, ou que tu foi evangelizar no meio da Sapucaí, né? E lá pessoas aceitaram Jesus, aí a pessoa tira um monte de foto, posta, olha aí eu fazendo a obra, enquanto tem muitos em retiro. Isso é vergonhoso, meu irmão. É vergonhoso porque a palavra de Deus, ela diz que você já recebeu o teu galardão. Você já recebeu o teu galardão. Sabe qual é o galardão? É aplausos, que é isso que o homem quer, né? E o próprio Senhor nos ensinou, Ele disse, eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. E isso Ele nos falou para que a gente buscasse a glória dEle, não para a gente, mas para Ele, para que o nome dEle fosse glorificado, para que o nome dEle fosse exaltado, as pessoas soubessem quem é Jesus, quem é o Senhor, qual é o seu poder aqui nessa terra. E enquanto muitos têm brigado, né? Muitos têm discutido, né? A gente vê nas redes sociais, um xingando o outro. O inimigo, ele tem usado essa situação para nos destruir. Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado, e isso infelizmente é o que a gente tem visto no mundo cristão, é que o cristão tem trazido as coisas abomináveis para dentro da casa de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala do pior rei que já existiu em Israel. Israel não, perdão, em Jerusalém, né? Em Judá. E o pior rei se chamava Manassés. Esse cara, ele introduziu tudo que não prestava dentro do templo do Senhor. Introduziu imagens, adorações a Baal. E aquilo causou a ira de Deus por muito tempo. E às vezes a gente vai ver lá na frente, falando, né? Deus lançando praga sobre o povo dele, dizendo isso por conta daquilo que Manassés fez. Ele é lembrado por Deus, depois de muito tempo, porque o que ele fez chegou no máximo, assim, na indignação de Deus. E muitos
filhos de Deus têm feito isso, têm trazido abominações para cima do altar. E o altar do Senhor, ele é santo, santo, santo. Ele não é só santo, ele é santo, santo, santo. Então eu não posso subir no altar de qualquer jeito. Eu não posso tocar de qualquer jeito. Eu não posso adorar de qualquer jeito. Tudo tem que ser para honra e glória dele, porque um dia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos dar conta, principalmente quem é pastor. Você vai dar conta desse altar, porque o altar de Deus é lugar de sacrifício, é lugar de adoração e é lugar de santidade. Não traga aqui as coisas de Baal para cima do altar do Senhor, porque você pode acabar perdendo a sua salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu quero deixar, que você possa refletir e entender que Deus não te chamou para estar trazendo destruição, para estar trazendo divisão, mas Ele te chamou, aleluia, para se unir, para crescer, aleluia. Nós, como os cristãos de várias denominações, nós temos que ter esse entendimento que nós somos irmãos. E eu já vi muitos falar, os primos da igreja tal, tipo, desfazendo da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que nós somos irmãos, amém? Independente da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos.